Graça e paz, queridos, amém? Graça e paz, amém? Como é que vocês estão? Abençoados? Alegres, satisfeitos, vitoriosos, amém? Estamos em vitória, amém, queridos? A igreja caminha sempre em vitória, irmãos, independente das circunstâncias, independente se os nossos desejos, nossos sonhos não sejam realizados, amém, queridos? Estamos felizes por isso, em nome de Jesus. Vamos seguir nossos estudos, queridos, assim como a gente parou, né? Nós paramos, nós vamos continuar. Estudamos o 25 e 26 de 2 Crônicas, e hoje nós vamos estudar o 27 e o 28. Não sei se você deu uma olhada lá na sequência do estudo. Já preparei o estudo até Esdras, estou terminando Esdras. Nas férias a gente trabalha, amém, queridos? Nas férias a gente trabalha. Foi bom viajar, foi bom ver a família, foi bom esses dias lá, mas é melhor em casa, amém, queridos? Nada é igual a igreja da gente, né, irmãos? Nada é igual a igreja, que coisa boa, tá ver a cara dos irmãos, felizes, satisfeitos. E aí, como é que vocês estão depois da eleição? Hein? Está todo mundo alegre? Nada acontece fora da vontade de Deus, nada, absolutamente, nenhum mal sobrevém se não for para a missão de Deus. Os irmãos que vieram na terça-feira, que nós falamos sobre batalha espiritual, os irmãos me ouviram falar, né, por 1h30, 2, sobre o mundo espiritual e sobre quem é que reina sobre os governos dessa terra, né? Quem esteve aqui lembra, quem é que eu falei, mostrei na Bíblia, que domina os reinos dessa terra? Diabo, querido, é Satanás. Não é Deus que domina os reinos desta terra, os governos dessa terra. Nenhum deles, irmãos, é governado por Deus. Isso foi entregue a Satanás, né? Lembra lá na tentação, nós vimos que Jesus, né, o diabo ao tentar Jesus, falou, todo esse reino me foi dado. Jesus chegou a dizer assim, quando ele estava, né, em determinado momento da sua vida, ele falou, olha, o príncipe deste mundo se aproxima, ele nada tem a ver comigo. Ele não disse, o meu reino não é deste. Jesus disse que o reino dele não é deste? Não estou ouvindo. Jesus disse, irmãos, que o reino dele não é deste mundo. Obrigado, irmão Anderson. Então, queridos, não espere que nós vamos ter um governante dirigido, guiado por Deus nessa terra. Não vai haver. Enquanto houver igreja aqui na terra, ela vai ter que lutar, orar pelas suas autoridades. Lembra que a palavra de Deus orienta-nos a orar pelas autoridades? Temos que orar por elas, é necessário orar por elas. E não é de se esperar. Eu estou vendo pastor desesperado, não vou votar, não vou mais nada. Tamanha infantilidade, porque esperava um reino, um príncipe, um presidente de Deus, vindo de Deus para reinar. Deus sempre vai usar os homens, irmãos, até os homens maus. Nós vamos ver mais para frente, por exemplo, que Deus vai usar o rei Ciro, um homem mau. Nós vamos ver mais para frente. Deus vai usar um rei mau para libertar Israel do exílio, de onde nós estamos estudando. Nós estamos estudando, é por isso que é bom estudar a Bíblia capítulo por capítulo. Estamos estudando um livro de crônicas que está levando para o povo no exílio a história de Israel. Olha bem, então o texto nosso contextualizando o povo está no exílio, o escritor de crônicas relembra agora os fatos para um povo que está no exílio. E quem vai tirar esse povo do exílio é um rei mau. Deus vai chegar para Ciro e vai falar, manda meu povo embora. E ele chega a dizer assim, olha, o Senhor me deu todos os reinos da terra, e então, por isso, né, eu estou agora cheio de autoridade. Então ele vai começar a dizer, quem quiser ir para Jerusalém, reconstruir o templo e reconstruir a cidade, pode ir. E ele vai dar cartas para o povo ir. Ele é um rei mau, irmãos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que até os reis maus estão debaixo da vontade de Deus, do controle de Deus, tá bem, queridos? Então, a soberania de Deus é acima de tudo. E para os irmãos que têm o WhatsApp, viram lá que eu postei um áudio no dia, acho que 22 ou 23, lá no grupo. Vocês viram o áudio que eu postei? Deus me mostrou no dia 11, e eu vou repetir para aqui para os irmãos. Deus mostrou no dia 11,
um furacão enorme sendo formado no Brasil. Igual você vê lá na televisão, aquela coisa que nunca vimos no Brasil. E eu sabia que era o Brasil que eu via. Eu estava num morro alto, e eu vi esse furacão, o olho dele, o olho é aquele topo, irmãos, o centro. E de repente eu olhava e vi um ônibus cheio de gente sendo sugado e levado lá para as alturas com aquele furacão. A gente não conhece furacão no Brasil, irmãos, isso não existe, tá? E quando aquilo me veio, e eu olhei ao redor, era um momento assim, de escuridão, tudo era escuridão, até onde eu estava. E eu naquele morro, olhava e não via alguns irmãos aqui da igreja, que eu amo, eu não via ninguém, mas me vinha na cabeça alguns irmãos, e eu olhava, e quando eu não via esses irmãos perto de mim, eu pensava, já era, vão morrer, porque todos que não estiverem naquela altura, longe do furacão, ia ser sugado por ele, igual eu vi aquele ônibus. E aí eu gritava, gente, quem puder, vem para cá comigo, numa cabaninha, sabe aquelas casinhas de madeira antiga? Pertinho de mim, vão para cá. Ninguém, absolutamente ninguém me ouvia. Eu fiquei com aquilo dia 11, dia 12, dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e pensando, falo isso para a igreja ou não falo? O que Deus põe no meu coração? De uma grande tormenta vindo sobre o Brasil. Mas algo muito sério, muito grave, foi isso que está lá naquele áudio, vocês ouviram. No momento em que todo mundo profetizava a vitória do Bolsonaro, eu dizia aquilo, que o Brasil ia cair num clima de desastre, coisa terrível, eu ia estar contra todo mundo, irmãos, todo o áudio, todo mundo profetizando, é vitória, vitória, vitória. Deus me mostra que não ia ter vitória nenhuma. Eu falei, Jesus, como é que pode ser o único para postar algo? Então eu postei aqui, por isso que eu falei naquele áudio, os irmãos ouviram lá? Com muito temor de Deus, eu guardei isso comigo até hoje, e eu postei para vocês. E olha, irmãos, o caos que está o Brasil. Todo mundo esperava 31, foi dia 30 a eleição, né? Então eu esperava dia 30 fazer churrasco e comemorar a vitória. Está a igreja rachada, dividida, profetas envergonhados, e muitos, ou a maioria, profetas tentando consertar a profecia, e eu em paz. Porque me perturbou aquilo que Deus me mostrou, e eu querendo falar, e minha esposa, eu vou postar, aí ela, você que sabe, Edgar. Eu falei, Jesus, como é que eu posto coisas ruins acontecendo com o meu povo, com o Brasil, sendo que todo mundo está mostrando e profetizando coisas boas. Então, queridos, não se surpreenda com tudo que está acontecendo, Deus avisou, amém, queridos? Amém? Então, quem escutou aquele áudiozinho lá, daquele dia, escutou, se deu atenção, no que Deus me mostrou, ninguém me ouvia, não estou preocupado. Deus não nos chama, irmãos, para ser profeta, para ser ouvido. Deus nos chama para ser profeta, para quê? Se Deus te chama para ser profeta, você tem que fazer o quê? Só falar. E lá ninguém me ouvia, eu fiquei muito triste, falei, vai morrer todo mundo. Então a sensação, irmão, aquilo me deixou atormentado, porque ia morrer todo mundo, e eu olhava ao redor, não via os irmãos, eu chamava, eu não via porque estava escuro, né? Eu chamava, vão comigo para ali, para aquela cabana, uma cabaninha de madeira. Agora você imagina uma cabana de madeira num furacão. Isso tudo é Deus falando que a proteção vem é dele. Você está numa cabaninha, Deus te protege, não é? E tudo Deus mostrando, não adianta, porque não é com força, não é com violência, e não é o que a gente imagina. Então, queridos, eu fico feliz de saber que Deus nos avisou, Deus nos avisa. Agora, não pensa que isso vai acabar, porque não vai, tá, irmãos? Põe o teu coração para fazer aquilo que o pastor Edgar falou a vida inteira para vocês. Deixa eu lembrar você de uma coisinha. Ó, isso aqui, só de eu colocar isso aqui, vocês vão lembrar. O que o pastor falou para vocês o tempo todo que Deus mostrou para eles sobre o banquinho? Quem lembra? A igreja estava virada para lá e Deus me mostrou isso aqui, olha, 4 pernas. 3 pernas desses são os poderes que dominam e que governam as nações, a terra, a patinga, todo lugar. Poder executivo, legislativo e judiciário. A 4ª perna chama-se igreja, chama-se fé. Fazendo o que o povo estava fazendo, quer ir para a internet xingar o Lula de ladrão, o Lula de bandido, o Lula de corrupto, a perna, a igreja, se tornou tão podre quanto as 3 pernas. Sabia que ia dar errado, irmãos. Por isso que no fim Deus me mostrou e eu só falei para vocês. Lembra que eu falei o tempo todo? Nosso papel é
essa terceira perna para fazer o mundo funcionar. O mundo precisa de poder executivo, legislativo e judiciário. O mundo precisa de governos para governar os homens, criar leis, executar leis. Mas o mundo precisa dessa quarta perna que é a igreja. Irmãos, a igreja desviou do seu foco totalmente nessas eleições. Essas eleições foi exatamente como a Covid para a igreja. Deus nos deu 2 lições, irmãos, de 2020 para cá, 2020, 2021 e 2022. Uma foi a Covid, era a hora da igreja orar, a igreja foi embora, o povo foi embora para casa. Tem gente da igreja que não voltou ainda, nem para essa igreja voltou mais. Errou, querido. Quando Deus manda a luta, a prova, é para você ir para os pés dele, ir para a igreja, vai orar. Tem gente que nunca mais voltou aqui. Outras igrejas também é a mesma coisa. Perdemos, erramos. A igreja no mundo errou dentro do Covid 2020 e 2021. E a igreja no Brasil errou feio com essas eleições, quando ela rebaixou ao nível do mundo de xingar. Né? O grupo dos homens tinha muito xingo, não sei no vocês lá se tinha, né, Angel? Tinha um ou outro irmão lá que baixava o nível, eu deixei correr, deixa que o joio apareça no meio do trigo, para que o Senhor possa tirar. Irmãos, não foi só no grupo da igreja não, tá, irmãos? O grupo dos pastores, então, mas como pode a boca de um homem que prega o evangelho, como pode a boca de um crente chegar e falar que o outro é ladrão? Mas o Senhor ministrava no meu coração o seguinte: já imaginou Jesus virando para aquela mulher adúltera, pecaminosa? Já imaginou Jesus virando para as pessoas e jogando na cara delas o pecado delas? Então, queridos, só para os irmãos eu só quero assim, que os irmãos entendam o que está acontecendo e vamos aprender, né, o papel de igreja. O meu papel, o seu papel é só o de igreja, é de orar, de buscar a Deus. Também se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e você acha que esse povo que se chama pelo nome do Senhor, durante essa campanha de eleições, se humilhou? Não, querido. Xingou, brigou, julgou, mas não preparou. Quando eu disse que 3 pernas dessa aqui é o mundo, né, e a outra perna é a igreja, que a gente tinha que ocupar o lugar de igreja, eu falei, porque se a igreja não ocupar o seu papel, a coisa fica manca. Foi só isso que ficou manca. Pastor, então nós perdemos a batalha? Não, Deus não perde batalha nenhuma. Ou você acredita que Ele perdeu? Você perdeu, nós perdemos, porque a gente queria uma vitória que não era o que Deus queria. Pastor, mas existe alguma chance disso mudar? Existe. E como eu sonho e eu desejo que mude, e a minha oração prevalece para mudar. Mas se Deus quer usar esse camarada para me chicotear, serei chicoteado pelo Senhor. Quando eu digo igreja, tá, irmãos? Tá entendendo? Amém, querido? Se Deus quiser usar um líder para nos chicotear, o que nós vamos fazer? Seremos chicoteados. Se Deus quiser usar um líder para fazer essa igreja orar de joelho, de dia e de noite, de madrugada, na hora da pancada, a gente ora. Você já notou que na hora do sofrimento a gente ora? Não é? Na hora que a gente está sofrendo, a gente faz votos, faz o quê? Faz campanhas, a gente faz propósitos com Deus. Irmão, igreja relaxada, quando a gente está vivendo a abundância, a gente não ora, a gente não santifica, a gente não busca. Se Deus quiser usar, irmãos, essa circunstância para que a gente busque ao Senhor e para que um reavivamento chegue na nossa vida, no nosso coração, na nossa igreja, nós vamos tê-lo e vamos recebê-lo de coração. Amém, queridos? A igreja no Brasil estava crendo nas urnas, e lá naquele áudio que eu mandei depois para vocês, de manhã, antes da eleição, lembra lá de manhã? De manhã eu mandei um outro áudio: irmãos, hoje é o dia da eleição, um momento importante para o Brasil, não deixe de votar, porém, a nossa vitória não está nas urnas. Alguém notou que eu repeti isso umas 3, 4 vezes? Sim. Sim, querido, sim, mas se eu falasse assim, eu ia falar, meu Deus do céu, você sabe o temor e medo? Sabe o que é temor e medo? Todo mundo, irmãos, falando que ia ganhar, como é que eu ia falar? Eu falei para a Nação, como é que eu vou falar para a igreja um áudio? Eu queria mandar um vídeo,
Mas eu falei, Jesus, como é que eu vou falar para esse povo que vai perder, sendo que está todo mundo profetizando, profeta grandão, né, do tamanho dessa igreja aqui, todo mundo falando que ia ganhar, como é que você vai chegar e falar um merrequinha, chegar e falar, ó, não vai ganhar, e quase que ganha, você viu? E eu torcendo para ganhar. Sabe o que você está lá orando? Vai, Senhor, ô Senhor, vai. Eu preferia, irmãos, 1000 vezes ter que chegar aqui, né? E falar para vocês, irmão, deu errado, do que chegar aqui agora e com o coração partido e triste, igual 90% da população está. Mas é isso, irmão Ninja, é aquilo, nossa vitória não vem das urnas. Eu escrevi lá, está tudo escrito, né? Irmãos, vamos orar, vamos votar. E repetindo, nossa vitória não vem das urnas, não há trabalho nenhum que surte efeito, se Deus não estiver, está lá também. Coração triste igual vocês, porque eu perguntei, está todo mundo bem? Eu sei que não, está todo mundo muito triste, mas eu só queria que você entendesse que Deus continua sendo Deus. Deus é soberano, e se você ficar aí triste, cabeça baixa, e reclamando muito da vida, você não está crendo em Deus, o Deus da Bíblia que é soberano e faz o que Ele quer. Ele simplesmente fez o que Ele quer, que Ele quis, e não fez o que nós queremos, pelo menos da forma como nós queremos, amém, queridos? A gente queria que desse algo e não deu. E fiquem atentos, sabe aquele furacão terrível que Deus mostrou sobre a nação brasileira, e eu olhava e não via os irmãos? Eu quero que você se prepare para o que virá depois, para que você não caia no mesmo erro que muitos caíram com o Covid. Tem gente que não entendeu que Covid foi Deus chamando a igreja para orar, mas a igreja ainda não orou, foi embora para casa, muita gente foi embora, muita gente só quer o culto online, muita gente não voltou. Isso é no mundo inteiro, tá, irmãos? Brasil e o mundo todo. Não aprendemos. Essa lição para o Brasil, que a gente aprenda, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, e vamos orar. E que você esteja pronto para que, se amanhã a coisa apertar para a igreja, apertar para a vida com Deus, você não vai sumir, não vai se vender para o mundo só por causa da liberdade, porque o próximo passo que se espera é esse, que você esteja pronto, querido. Agora eu só quero te dizer uma coisa, guarda essa palavra igreja, guarda essa palavra no seu coração, templo, guarda essa palavra no seu coração, estar congregado igual você está aqui. É só isso que Deus quer da igreja. Nós não aprendemos na Covid e nós não aprendemos nessa campanha. Aprenda. Deus está chamando o Brasil para a igreja, para as 4 paredes, para voltar o coração para o Senhor. Porque hoje a igreja do Senhor, irmãos, não sabe o que é ter comunhão, não sabe o que é estar junto, sentar junto no mesmo banco. A igreja não sabe o que é ter que conviver com um irmão que te odeia, que te maltrata. A igreja hoje ela é seletiva. Eu seleciono os irmãos com quem eu convivo, eu seleciono o pastor que eu quero ouvir e não ouço o meu pastor. Eu seleciono os irmãos, eu não congrego, eu não vou com a cara de irmão A e B. Então, irmãos, Deus está trazendo e chamando a igreja para ser igreja, porque ela deixou de ser igreja. Virou um clube, virou, enfim, um evento, mas ela não é igreja. Igreja no sentido real da palavra. Guarda isso no teu coração. Estou te dando uma geral da profecia de Deus para esta nação. Igreja. A gente precisa orar muito para os desigrejados. Há mais ou menos 5 anos, eu vou localizar o estudo, foi o estudo que eu dei na primeira terça-feira de um determinado ano aí, eu falei sobre os desigrejados. Aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas não pertencem à igreja. E hoje isso é uma realidade muito grande. Então assim, pensa nisso, querido. Deus está chamando a gente para voltar a ser igreja, no verdadeiro sentido da palavra. Que Deus abençoe seu coração, mas que o seu coração esteja alegre no Senhor. Só no Senhor, amém, queridos? Alegre no Senhor. Estou aqui pelo Senhor, estou aqui para o Senhor, e vou viver para o Senhor. É o que eu quero, é o meu desejo, e esse deve ser o nosso desejo. Vamos esquecer, né, a derrota, vamos chamar de derrota. Sim, guarda essa palavra, derrota, tá? Todos aí que eu sei que parece que é a maioria, né, que votou nele, está derrotado. Receba a derrota
e fala, Senhor, eu estou derrotado, mas o Senhor não está derrotado. O Senhor está no controle, o Senhor está querendo algo, quer nos ensinar algo, né? Quem sabe, irmãos, daqui a pouco Deus vai mudar isso tudo, quem sabe? É a minha oração, mas eu preciso que você entenda e viva esse momento, porque quando a gente está triste, abatido, quando morre um parente, quando morre alguém que a gente ama, quando o time perde, quando o político que a gente votou nele perde, a gente deixa de adorar a Deus por um bom tempo. Sabe, você fica lá triste, aquela hora, você deixa de se alegrar no Senhor. Então alegre-se em Deus, irmãos, porque pela salvação, amém? Isso é só uma fase, isso vai passar, né? Na verdade já passou. O que eu te aconselho? Evita ficar vendo, ouvindo muita coisa, que o povo fica inflamando muito, falando mentira, inventando coisas, trazendo esperanças para o nosso coração. Se precisar da gente ir para a rua, quinta igreja ir para a rua, nós iremos para a rua também, tá, irmãos, como igreja, mas enquanto isso, vai com o teu coração, com muita paz e amor, faça o que precisa fazer. Hoje é necessário orar, é necessário converter o coração, buscar a Deus, fazer propósito diante do Senhor, adorar a Deus, cantar louvores a Deus, porque eu vou agarrando aqui e acabo nem falando isso tudo. Irmãos, você não sabe o poder que há no louvor, de verdade, não é no cantar não, porque cantar a nossa igreja canta até bem, amém, queridos? Amém? Irmão, se você soubesse que o louvor, ele move Deus, o seu trono, e Deus é capaz. Nós vimos aqui, logo para trás em Josafá não teve que levar uma arma, ele só pôs os sacerdotes à frente, né, para eles cantarem, render graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E Deus mandou um exército de anjos lá que ganhou a guerra para eles. É por isso que eu falei para você do banquinho, 3 perninhas, a perna igreja. Irmãos, se a gente tivesse montado equipes de louvor, mas é louvor, irmãos, é para louvar de fato, para alcançar o coração de Deus, Ele teria mandado anjos para resolver nossa questão, sabe? A gente acreditou na urna, a gente precisava de anjo lá na urna. Eu sempre falei para vocês, em outras palavras, o anjo tinha que estar na urna. A gente confiou no voto. Está vendo? Se a gente tivesse orado, certo, movido o coração de Deus, Ele mandava anjo lá, a coisa tinha sido diferente. Por isso que eu te chamo, vamos ser igreja, e vamos mostrar essa nação, que o nosso Deus é o único Deus. Amém, querido? E agora o nosso papel é só esse, só servir a Deus, louvar em nome de Jesus. Vamos ler então, irmãos, 2 Crônicas 27 e 28. Obrigado, meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, para cantar louvores ao teu nome, ler a tua palavra e nela meditar. Querido Espírito Santo de Deus, fale conosco, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bem, queridos, a história se repete, né, em Israel. Esse estudo, irmãos, na verdade nós já vimos quase que totalmente, tá? Jotão sendo rei de Judá e Acás sendo também rei de Judá. Esse texto então aqui, olha, tá vendo, ó, que vai falar sobre Jotão reinando em Judá, nós vamos encontrá-lo em 2 Reis, capítulo 15, apenas do verso 32 ao 38, tá? E isso nós estudamos no dia 24, tá? Lá estava incluído nesses versículos. E o que é que nós encontramos, irmãos? Na verdade, a gente encontra que Jotão foi um bom rei, tá? Ele foi um bom rei, a própria Bíblia chega a dizer, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, ele não fez tudo de maneira reta. Porém, a Bíblia o define, principalmente aqui em Crônicas, como um rei que foi bom, fez aquilo, né, que era reto aos olhos do Senhor. Mas ele não conseguiu tirar os altos, onde o povo adorava. O povo de Israel só podia adorar onde Deus havia definido, que era o lugar de oração. O povo deveria adorar em Jerusalém. O povo não poderia ter altos e nem altares para adorar fora de Jerusalém. Não se podia ter altares em casa, nada disso. Existia um lugar e o foco era lá em Jerusalém, era no templo. E esse rei, Jotão, não conseguiu tirar esses altos. Mas também a Bíblia registra algo de suma importância na vida de Jotão. Está no versículo 6, essa fala, irmãos. O texto registra que ele se tornou poderoso porque ele dirigiu seus caminhos na presença do Senhor. O fato de estar registrado esse versículo 6 assim, olha, Jotão se tornou poderoso
porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Isso aqui, irmãos, é de extrema importância para toda aquela pessoa que quer ser abençoado, tá? Não tem bênção, irmão, que cai num passe de mágica, mas existe a consequência de nós obedecermos a Deus, que faz com que Ele nos abençoe. Deuteronômio 28, é até uma canção muito bonita, né, que como é que é o nome do homem lá? Nani Azevedo, né, que canta, né, se atentamente ouvirá Deus e os mandamentos seus, né, aquilo está lá em Deuteronômio 28, é o texto clássico que diz que se você colocar o seu caminho na presença do Senhor, você ser fiel a Deus, Ele vai te abençoar. Se você ouvir atentamente a voz de Deus e seguir os seus mandamentos, Ele vai te abençoar. O que está dizendo aqui? Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Então, queridos, o mundo lá fora, ao te ver, né, e você lá confessar que é crente, que é servo de Deus, que é nascido de novo, que é evangélico, né, que é protestante, isso é tudo nome que ele chama a gente, né? De todos esses nomes, eu preferi ser chamado nova criatura, porque crente até o diabo é, protestante todo mundo que quiser pode protestar, e evangélico, todo mundo pode dizer também que é evangélico. Agora, nascido de novo, hein? Aí é diferente, amém, queridos? Então, se um dia alguém te chamar, você é crente? Você fala, não, sou nascido de novo, né? Então, assim, eles nos olham, irmãos, aqui na vida, caminhando com Deus, lutando para viver uma vida santa e reta, e podem pensar, que perda de tempo, que coisa, esse camarada está perdendo a vida dele, entregando dízimo na igreja, está perdendo a vida indo para a igreja, está perdendo a vida, enfim, nesse envolvimento. Eles vão pensar assim, mas eu queria que você olhasse para esse texto, que Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor. Eles não sabem que em dirigir os nossos caminhos na presença do Senhor, há bênção, há muitas bênçãos. Por isso que nessa situação de tristeza que o Brasil vive, eu busco me alegrar no Senhor, porque Ele não vai deixar nenhum servo dEle, nenhuma serva dEle ser atingido por qualquer maldade. Amém, igreja? Não vai deixar, nunca deixou, irmãos, nunca deixou. Os irmãos mais velhos do que eu que sabem, já vivemos dias terríveis, mas a igreja do Senhor, ela permaneceu de pé, foi abençoada. A igreja do Senhor, o servo, aquele que está dentro do território delimitado por Deus, que está dentro da proteção de Deus, mas não é atingido. Lembra lá o texto? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, igreja? Eu estou debaixo dessa promessa e crendo, irmãos, que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Então, queridos, é muito importante a gente olhar para a vida desse rei Jotão e ver que a Bíblia registra que ele foi um homem poderoso, ele se tornou poderoso porque ele resolveu dirigir os seus caminhos na presença do Senhor. Então, queridos, siga em frente, dirija os teus caminhos, conduza a tua vida dentro da vontade de Deus, porque os olhos do Senhor, irmãos, estão atentos sobre todos aqueles que decidem, eu vou servir ao meu Deus, não para ganhar nada, eu vou servir porque eu quero servir a Deus, amém? Tem até um hino que já canta, seguirei ao meu bom mestre, amém? Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, ou onde me mandar irei. Isso tem algo muito importante em servir ao Senhor, que o mundo não vê. Possivelmente domingo que vem nós vamos falar ainda mais sobre a importância da gente ser igreja, e de servir ao Senhor, e de caminhar nos caminhos do Senhor. Logo em seguida, irmãos, capítulo 28, também nós já estudamos, esse aí nós estudamos na íntegra, no dia 3/3, lá em 2 Reis, capítulo 16. Vai mostrar então Acás reinando no lugar de seu pai Jotão. Só que diferente de Jotão, irmãos, Acás, ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, irmãos, no que um rei mau pode fazer. Misericórdia. O que um governante mau pode fazer? Esse camarada, irmãos, ele adorava ídolos, ele queimou, além dele sacrificar, queimar aos ídolos, incenso e sacrifício, irmãos, ele
queimou seus filhos no fogo, passou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios, do povo que não servia a Deus. Olha o nível que chegou de depravação, irmãos. E ele misturava ainda o santo e o profano, ele destruiu, irmãos, o santuário de Deus, que já estava em pedaços, destruiu. A Bíblia chega a dizer que ele tirou dos utensílios do templo e destroçou, ele arrebentou com tudo. E quando Deus ali estava massacrando e humilhando ele ficou com mais raiva ainda, e aí é que ele abandonou Deus de vez. Esse camarada, ele chutou o balde. Porém, irmãos, a Bíblia também relata, que nesse tempo, de grande humilhação, ele acaba usufruindo da misericórdia de Deus, porque ele não fica preso, aquele rei não deixa eles presos e para a morte. Ele vai morrer no tempo determinado, mas ele vai morrer, vai descansar com seus pais. Verso 27 diz assim: mas ele não será sepultado em Jerusalém, e nem vão colocar a sepultura dele com os reis, tamanha a depravação que este rei cometeu. E o que dói no coração é ver, irmãos, que quanto mais Deus humilhava Judá, olha bem, verso 19, o Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acás, rei de Israel, pois este promover a impiedade em Judá e tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Irmãos, um detalhe que eu queria pensar com vocês e trazer isso para dentro do contexto que nós vivemos hoje. Estamos vivendo uma mudança de presidente. A ideia que a gente tinha e os planos que tinha, talvez, se essa for a vontade de Deus, será mudado. Se for vontade de Deus. Agora, eu só queria que os irmãos entendessem uma coisa. Esse texto diz assim, no versículo 19: o Senhor havia humilhado Judá por causa do rei, por causa de Acás. O que você entende por isso? Verso 19: o Senhor havia humilhado Judá por causa de Acás, rei de Israel. Vamos pensar nisso? Esse rei Acás é aquele lá, que adorou os ídolos, destruiu o templo, pôs fogo nos próprios filhos em adoração às abominações. E a Bíblia fala que a nação inteira de Israel foi humilhada por causa dele. O que a gente pode pensar sobre isso e aplicar? Hein? Que um rei pecador, que um presidente pecador, vai trazer humilhação. Vai trazer machucado, ferido. Vai trazer miséria, vai trazer fome, vai trazer setas. Concordam? Porém, tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Se o rei for tudo aquilo ali, e por causa da maldade do rei, Deus humilhar a nação, nós temos que nos curvar, irmãos, diante do pecado do nosso rei? Nós temos que fazer os pecados que o nosso rei mandar? É isso que você tem que entender, querido. Se você for igreja, eu vou levantar meu banquinho outra vez. Se você for igreja, lembra do banquinho, tá? Lembra do banquinho, por favor, não esqueça. Vou colocar um banquinho aqui, Lembra do banquinho. Deixa esse povo aqui, se danar. Mas assuma o papel de igreja. Nós não temos que nos curvar diante de nenhum pecado. Se te mandar, curve-se diante da minha estátua, senão vai morrer. Lembra lá do rapazinho? O que ele fez? Ficou em pé. É isso que eu preciso que você entenda, irmão. Mas é como igreja, não é para fazer quebradeira, não é para pensar que é outra coisa. Dias difíceis virão, irmão. Lembra do furacão? Dias difíceis virão. E aqui está patente para nós, aqui no versículo 19, que por causa de Acás, um rei mau, Deus humilhou Judá. Mas você não precisa cair no pecado de Acás. Tá bom, querido? Você tem que só ser igreja, adorar. Deus, sabe, na verdade, vou te falar outra coisa do reino espiritual, que naquele estudo de batalha espiritual a gente não pode fazer tudo. Deus espera que a igreja assuma o lugar de igreja, para que ele possa ouvir a igreja e salvar a nação e salvar essa terra. Deus pode fazer isso sozinho, mas ele escolheu dividir isso comigo, com você. Sabia? Deus pode salvar a tua família lá sozinho, ele pode, mas ele escolheu te ouvir, te atender.
Lembra lá quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele diz algo sobre a igreja dele, incrível. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, reis se levantam, reis caem. Homens se levantam, homens caem. Mas a igreja do Senhor jamais vai cair. Amém, queridos? Então, essa palavra vai prevalecer para a eternidade, irmão. O diabo, ele se contorce, Satanás e todos os seus se contorcem para fazer diferente, mas não tem. Esta palavra, irmãos, não vai cair por terra jamais. Essa palavra que Jesus disse, presta atenção, isso é a revelação de Deus para a tua vida, se você crer. Essa palavra que Deus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja, irmãos. Essa palavra não tem condicional, ela não depende de mim nem de você. O Senhor definiu, determinou, Ele decretou. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso que eu te falei ali, todos aqueles que estiverem dentro dos limites estipulados por Deus de proteção, estou me referindo à igreja, querido. Todo aquele que fizer parte do corpo do Senhor, mas é do corpo físico do Senhor. É incrível você ter que falar de corpo físico que é espiritual, mas esse aglomerado, todo aquele que estiver ali dentro será guardado e protegido, igualzinho foi lá na destruição dos primogênitos no Egito, irmãos. O que Deus falou? Mata um cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. Todo primogênito que estiver dentro dos limites daquela casa que tinha o sangue do cordeiro, todos não vão morrer. Mas Deus falou, também não tem compromisso com desobediente não. Quem tiver da porta para lá, vai morrer e eu lavo as minhas mãos. Aqui eu estou só trazendo para você, tá, irmãos, de uma maneira clara que Deus diz. Quem tiver dentro dos limites daquela casa com o sangue do cordeiro, não vai morrer. Quem tiver fora, morre. Todos os irmãos do Egito estavam por lá fora, morreram. Então, querido, você está entendendo que isso não é condição, é verdade, é Bíblia, é teologia da mais simples, da mais clara teologia bíblica, que Deus está nos mostrando a importância, irmãos, dessa instituição, né, chamada igreja, e da importância a gente entender. É isso que eu quero contextualizar. Verso 19, o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, né? E aí, porque ele havia, olha bem, o rei Acás havia promovido a impiedade em Judá, e ele tinha sido totalmente infiel. Presta atenção, o rei Acás promoveu a impiedade. Então, queridos, não importa se nossos reis vão promover a impiedade, a igreja não pode abandonar o lugar dela. Não se esqueça do banquinho. Eu nem vou levantar mais, que eu vou ter que fazer uns exercícios para aguentar levantar o banco. Você está entendendo, queridos? Lembra do banquinho. A igreja não pode ser ímpia. Ainda que Acás tente promover a impiedade em Israel, nós não vamos ser ímpios. Amém, igreja? Essa é a diferença que eu preciso que a igreja, a quinta igreja, marque isso bem no coração. Não importa o que venha, eu sou igreja. Então eu vou me comportar como igreja. O meu lugar é o lugar de igreja. Deus precisa de mim, Deus espera que a igreja clame, que a igreja chore, que a igreja se levante, né? Nós vimos muito show, tá, querido? Com todo respeito, a gente viu muito show de, como é que chama? Nós vimos muito show de gente, a palavrinha que eles usam muito hoje, que não tem nada a ver. Nós vimos muito atos proféticos, muito espetáculo. Não é assim que funciona o ato profético, tem nada a ver com isso. Não adianta nada a gente pegar uma bandeira enorme e vir aqui na bandeira do Brasil e começa, nada disso, querido. Se a igreja perdeu o lugar dela de igreja, olha só como é que isso é importante, irmão. Se a igreja perdeu o lugar dela de igreja porque ela não entende o propósito de Deus, suas orações não serão ouvidas. É só isso que a gente viu. A gente viu muita oração, mas oração que não foi ouvida. Por que ela não foi ouvida? Porque foi oração de corações ímpios, corações que não eram sinceros, coração que não estava entendendo, né, o mover de Deus. Então a gente precisa muito de entender. Então eu marco isso, tá, irmãos? Que esse rei, ele trouxe uma desgraça enorme para Israel e para Judá, porque ele promoveu a impiedade, né? E o verso 22 vai dizer assim: no seu tempo de impiedade, de dificuldade, no seu tempo de dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Presta atenção, no seu tempo de dificuldades, o rei Acás piorou, irmãos, no verso 22, e se tornou mais infiel ao Senhor. Por isso que eu te digo, a igreja errou 2020, 2022, 2020, 2021 com a Covid, que não
o povo sumiu, o povo foi embora. Tá? 2022, erramos com essa situação terrível que passamos hoje. Sabe, você precisa orar, tá, irmãos? Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Ore por tantos profetas que profetizaram, irmãos, o que não aconteceu. Pare e pensa no coração desses homens, dessas mulheres. Você já parou para pensar nisso? Eu penso. Sabe como é que é você estar convicto de algo e ir para a mídia, para a internet? Eu louvo a Deus, porque o meu áudiozinho, eu não sei lá quantos ouviram, não sei nem se tem jeito de saber, mas o meu áudiozinho foi só nós aqui. É muito fácil eu retratar, irmãos, com os nossos 150 irmãos, se a irmã me perdoa, né? Agora, tem gente ali que é milhões de visualizações. Será que o Espírito Santo de Deus já te falou isso? Para você orar por essas pessoas que se levantaram, né, falaram na vitória e ela não veio? Como é que eles devem estar diante desses milhões? Como é que deve estar o coração com eles mesmos? Como é que estão as indagações? Onde estava Deus? O que eu fiz? O que eu arrumei? Por que Deus me colocou na situação? Então, queridos, a gente como servo de Deus, a gente precisa pensar nisso também, né? Talvez a gente pense só de um lado, não deu, eu tenho fé que vai dar. E aqueles que se envolveram até a cabeça, irmãos, teve igreja que se envolveu para valer, irmãos. Teve igreja que foi mesmo em massa para a rua. E aí, como é que fica o coração desses irmãos? Então, assim, pensa nisso, irmãos, e põe o teu coração para orar, para ser um intercessor cheio de graça, porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Que a sua oração seja para todas essas pessoas. E lembre-se desse evento aqui, ó, na vida de Acás, que no seu tempo de dificuldades o rei Acás se tornou ainda mais infiel a Deus. Por que eu quero te dizer? Porque a tendência é o diabo fazer isso. Você leva uma derrota, uma pancada, você tem só duas opções, irmão: levanta ou se dana todo. O rei Acás se danou, ele se tornou mais infiel. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que de domingo foi domingo passado? Não, domingo 30, né? Que do domingo 30 para cá, a gente se levante, amém, queridos? Pela força do Senhor, se levante ao invés de cair. Se levanta para a glória e honra do nome do Senhor, e que a gente fuja da iniquidade, e que nos tempos de dificuldade, se eles vierem, nós venhamos a nos tornar mais fiéis, e não mais infiéis, como foi o caso do rei Acás. Foca isso no teu coração, tá, irmãos? O que a gente pode concluir, irmãos? Entre muitas maneiras de concluir, a gente pode concluir que é o quê? Está se repetindo, é sempre assim, né? Alguns reis de Judá estão em cima do muro, né? Temem ao Senhor, mas adoram as suas próprias imagens, as imagens que eles fazem de escultura, e outros se entregam totalmente à idolatria, como foi o caso de Acás. E com isso, irmãos, sabe quem sofre? É a nação, é o povo de Israel, que é duramente penalizado. Então, isso que eu quero que você ponha no teu coração. Eu sou pastor, eu não sou conselheiro político, não sou cabo eleitoral, mas sou pastor. Então eu trago essa palavra para você. Pare e pensa. Alguns reis de Israel ficavam em cima do muro, irmãos. Adorava a Deus, mas adorava as suas próprias imagens, né, pecaminosas, e outros entravam de vez no pecado. Mas quem sofria, irmãos, na verdade era o povo, era a nação de Israel que sofria e estava sofrendo agora. Então foca, Israel, amém? Foca, Israel, amém, Israel? Foca, Israel, no Senhor teu Deus, Ele é o único Deus, e deixa os reis para lá se danarem, vamos orar por eles toda quarta, todo dia, amém, queridos? Não esqueça disso, foca, Israel, no Senhor, porque quem sofre com os reis que ficam em cima do muro, ou que vivem na prática do pecado, quem sofre é a nação, irmãos, é a nação de Israel que está ali, ó, sofrendo no exílio, né? Será que todos em Israel eram pecadores? Não, irmão, te garanto que não eram todos pecadores, mas todos estavam sofrendo, a nação estava sofrendo por causa dos seus reis. Que Israel de Deus, que a Quinta Igreja, que o Brasil, que todos nós, irmãos, saibamos dessas verdades e nos vamos agarrar com o nosso Senhor. Agora, vamos também pedir a Deus que limpe o nosso coração, amém, queridos? Vamos orar mais incessantemente. Deus, limpa o meu coração, limpa a minha mente, Senhor. Tira de mim a frustração, tira de mim, meu Deus, a decepção, tira de mim a tristeza. Eu quero ter mais tempo para adorar o Senhor, tá? Coloca uns hinos bons lá, se você gosta, né? Tem gente que não gosta de cantar. Coloca uns hinos bons, hino de poder, letra poderosa. Adora a Deus e pede, Senhor, me liberta, Senhor. Eu quero estar livre para te adorar.
Deus me liberta, minha mente está perdendo energia, está perdendo tempo com essas coisas, e o meu lugar é de oração. Lembra dos levitas, estamos dentro do texto falando de Israel, lembra dos sacerdotes dos levitas, eles não tinham casa própria, eles não tinham trabalho, eles não tinham terra para plantar, apesar que eles plantavam, mas não para a sua sobrevivência, eles não tinham direito nenhum em Israel, porque eles eram escolhidos para Deus para fazer o papel do banquinho, da perninha, lembra? O papel deles era só um. Levita era trabalhar no templo, nos ofícios do templo, os sacerdotes também, e para apresentarem o sacrifício a Deus. O levita era só para aquilo, para cantar, para tocar, só. O resto cuidava o rei, cuidava a nação. Então, querido, vamos levantar com poder e graça no papel de igreja. Então, pede a Deus para te curar. Deus me cura, me liberta, tira da minha mente, eu estou perdendo energia com isso, e o meu papel é de levita, o meu papel é de sacerdote, é de igreja. Então, meu papel é te adorar. Enquanto a igreja adora, Deus manda fogo. Amém, queridos? Enquanto a igreja serve a Deus, Deus manda fogo. Quando a igreja busca, Deus ouve, e aí a nação toda é abençoada. Que Deus abençoe ricamente o seu coração nessa noite. Muito obrigado, Deus, bendito é o teu nome, te louvo, te agradeço por esta oportunidade, Pai. Obrigado porque a igreja do Senhor caminha em vitória, caminha cheia de graça, caminha cheia do poder do Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, peço ao Senhor que nos levante como igreja, nos ajude a ser igreja, a amarmos uns aos outros e fazer a vontade do Senhor aqui nesta terra. Obrigado, Pai. Colocamos nossa nação nas tuas mãos, o povo do Senhor nas tuas mãos, e pedimos, Senhor, nos levanta com fé, com graça, crendo no milagre a cada dia da parte do Senhor. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Deus te abençoe e te guarda em nome de Jesus.